Você não precisa saber sobre estudos randomizados, ordenamento jurídico e nem mesmo sobre o que são precatórios. Vamos para uma conversinha reta e carregada de verdades? Tipo preto no branco? Antes da gente começar, se você gostar desse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. Essa é a forma que nós temos de fazer a nossa voz ir um pouco mais longe. E essa é a nossa primeira grande verdade. Já dizia Luther King, o que me preocupa não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. Dito isso, vamos bater um papinho? Sabe essa coisa de estudos randomizados, de evidências, de comprovação científica? Então, 99% da população não tem a menor ideia da diferença entre um número e um dado estatístico. Como então vão entender um estudo científico? As pessoas gritam 600 mil mortes como se isso fosse uma catástrofe, mas nunca foram ali nos sites oficiais para descobrir que esse número é pequeno se a gente for comparar com as mortes por câncer. Isso, na verdade, nem é ideologia, isso é necessidade de pertencimento e é muito bem explicado por um filósofo alemão, Bert Hellinger. O pertencimento é a necessidade das pessoas em pertencer a um determinado grupo. É em nome dessa necessidade que elas se sujeitam a falar sobre o que não sabem, baseadas em informações inconsistentes, inverídicas e muitas vezes insanas. E com isso surgem as meias-verdades, que nada mais são do que mentiras inteiras revestidas de uma película bem fina de realidade. Vamos lá. Daniel Silveira foi solto, mas claro que a imprensa vermelha vai te fazer acreditar que foi em função até da Corte Interamericana de Direitos Humanos, mas que o presidente não teve absolutamente nada a ver com isso. Óbvio que não teve qualquer ligação com tal acordo que a esquerda te pautou a acreditar que o presidente havia feito com os oposicionistas e que no dia seguinte te fez ficar contra o presidente por não ter sido cumprido. Lembra? Deltan pediu demissão do Ministério Público, onde tinha estabilidade e um salário que a maioria dos cidadãos médios nem sonha em ter, mesmo tendo uma filha com necessidades que certamente consome um bom orçamento. Mas ele fez isso porque é uma pessoa completamente desprovida de apegos e quer muito ajudar o Brasil e os brasileiros, ficando assim, sem qualquer renda, sabe Deus quando. É isso, né? Vocês estão entendendo? Não é só a dita esquerda que é massa de manobra, não. Eles nos usam também, eles pautam as nossas opiniões. O que nós precisamos saber é o básico. Precisamos saber que Google não é fonte de pesquisa. Pesquisa a gente faz em livros, enciclopédias, compêndios. O Google, ele altera ao prazer das novas autoridades da verdade as informações. E vamos lá de exemplo novamente. O que é uma pandemia? Até 2009 era uma doença altamente contagiosa e com alto índice de mortalidade que atingia todos os continentes. Aí depois mudaram o conceito apenas para doença altamente contagiosa. Não precisa mais ser altamente letal. Viu só que mudança estratégica? Isso sem falar de centenas de estudos científicos que foram sumariamente excluídos da plataforma. Precisamos saber que medicação sem prescrição médica, só mesmo aqueles que as nossas avós já usavam e que nunca se ouviu um só caso de reação adversa grave. Se você hoje grita contra remédio de piolho e de febre amarela, mas está acostumado a ir ali na farmácia tomar aquele flaconete de Figatil depois da noitada com os amigos, veja bem, é você que não está sendo razoável. Você precisa saber também que só se deve fazer uso de medicação experimental com a prescrição expressa do seu médico de confiança. Gente, o OMS não tem pronto-socorro na madrugada aí na sua cidade, tá? Fundamental também você entender que sempre que houver dúvidas sobre quem está do lado do bem e quem está do lado do mal, analise quem está ganhando mais dinheiro. Esse fator é decisivo. Aliás, comece a se atentar se o seu médico costuma ir a congressos médicos em ilhas paradisíacas. Essas viagens costumam ser bancadas pelos laboratórios, você sabia? E nesse contexto,
eu te pergunto, o que médicos renomadíssimos com uma extensa história dentro de hospitais ganham em se expor para falar para a população que existe sim uma forma de se tratar praticamente de graça? Porque a gente já entendeu o que ganham os que falam para a gente tomar picada, né? Lembra? Ilhas paradisíacas? Então tá. A verdade é que não existe preto e branco, gay e hétero, canhoto e destro, liso e encaracolado. Olha na sua roda, você conhece algum negro que deixou de ser contratado porque era negro? Esses rótulos possuem apenas um objetivo: nos dividir para nos tornar fracos. E um povo fraco é um povo muito fácil de ser dominado. Mas a grande verdade que você precisa se conscientizar é que a sua vida pode durar 80, 90 anos, mas ela sim é dividida em janelas. Essas janelas são um tempo cronológico que você tem para acontecer, para realizar. Você pode aprender a ler aos 20 anos, mas se você aprender entre os 4 e os 7 anos, as suas possibilidades na vida aumentam muito. Você pode fazer uma faculdade aos 60 anos, mas se fizer entre os 20 e os 30 anos, tem muito mais chances de prosperar. Se o povo alemão tivesse reagido ao nazismo no momento que percebeu que a situação ia muito além da defesa da honra da Alemanha, certamente muitas vidas teriam sido poupadas no Holocausto. Aquele momento era uma janela pequena, estreita, mas que teria salvo vidas. Nossa janela agora é micro. É a nossa liberdade que está em jogo em nome de meias verdades. Não vai haver depois e a história vai poder se repetir. Só que dessa vez as vítimas estão dentro da sua casa. São seus filhos, seus netos. Ou vamos a lutar agora, ou essa janela vai se fechar e o preço disso, você pode imaginar qual é, né? O momento é agora. Ou vai, ou vai. Não se deixe pautar. Pense por você.